Fala galera, tudo certo? Fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô de volta a Portugal, tô de volta aqui no meu cenário que vocês já estão habituados, onde eu consigo produzir os vídeos um pouco melhor em termos de qualidade comparado como eu estava lá no improviso no Brasil. E enquanto eu estava no Brasil, eu fiz algumas comprinhas que chegaram, enquanto eu estava fora, e eu finalmente pude começar a testar. E uma dessas compras é o novíssimo Samsung Buds 4 Pro. Esse fone me chamou a atenção tão logo ele foi anunciado pela Samsung, mas esse ano, por exemplo, não teve nenhuma oferta de brinde na compra do S26 Ultra para receber esse fone. Eu também acabei não me interessando pelo S26 Ultra, inclusive fiz um vídeo aqui no canal. E eu não ia comprá-lo no início pelo valor que foi anunciado. O valor de lançamento foi €250, no Brasil R$2.100. Mais uma curiosidade, o Buds 3 Pro foi anunciado mais caro no Brasil no lançamento, R$2.200. Mas a gente sabe que a Samsung tem um valor de venda de lançamento, mas não é um valor de mercado. Então o que é que a gente encontra hoje no mercado? Em Portugal está €200, no Brasil R$1.900. Esses valores podem variar um pouco dependendo de algum desconto. Mas esse meu aqui eu acabei comprando por €175, eu acredito que foi uma semana e pouco depois do lançamento. E eu achei o preço muito bom e resolvi adiantar, pois eu estava vendo muito feedbacks em termos de melhoria quanto ao cancelamento de ruído e um pouco de melhoria relacionada ao microfone. E em termos de comparação, eu tenho um Buds 2 Pro, que tem o mesmo formato aqui de case, como vocês podem identificar, uma case que abre a tampinha para cima, diferente do formato do Buds 3 Pro, que lembra mais o Apple AirPods ou outros fones aí da Apple. Uma outra coisa que acabou também me chamando a atenção foi a melhora do tempo de bateria. Agora ele está com 6 horas aqui de tempo de uso com cancelamento de ruído ligado e 7 horas sem cancelamento de ruído, mas juntando com a bateria da case, se ela estiver cheia, já passa de 24 horas de tempo total. Pessoal, sem mais enrolação, então bora conhecer aqui a usabilidade, bora conhecer como é que está o app e as novidades do Buds 4 Pro. Então, bora pro vídeo! Falando de design, uma crítica muito grande que teve foi quanto a case ter essa tampa transparente. Disseram que ficou com uma qualidade meio chinesa, parecendo algo meio barato. Diferente aqui do Buds 2 Pro, que tem o mesmo formato de case, mas tem uma tampa opaca. Eu gostei mais do transparente, tá? Não é por ser babação de equipamento novo. Eu achei mais bonito. Mas há uma decisão de design que para mim pareceu gambiarra. O que é que eu tô falando? Aqui no Buds 2 Pro, você vê o logo da Samsung centralizado. Aqui no Buds 4 Pro, parece que eles terminaram e perceberam, opa, cadê o logo da Samsung? Onde é que a gente enfia isso? Aí botaram aqui entre o LED e a tampa. Eu acho que faria muito mais sentido se ficasse também como no Buds 2 Pro aqui Samsung, mesmo na tampa transparente, acho que faria muito melhor o nome Samsung. E tem outra diferença assim de design, mas isso daqui eu acho que faz sentido. Aqui no Buds 2 Pro e o Buds 4 Pro, você vai perceber que tem uma pequena diferença. O Buds 4 Pro tem um botão. Esse botão serve para o pareamento. Como é que era o pareamento no Buds 2 Pro? Você abria a case e você pressionava aqui os dois fones por alguns segundos até que os LEDs começavam a piscar. E muita gente tinha dúvidas quanto a esse processo, eu já estava habituado pelo tempo. Como é que é aqui no Buds 4 Pro? Você, na primeira utilização, basta levantar a tampa e o telefone já vai detectar e vai oferecer a conexão, estilo iPhone, é bem simples mesmo. Mas, eu quero parear com os equipamentos, então o que é que você faz? Ao invés de levantar e pressionar os fones, você agora tem um botão dedicado para isso. Então basta pressionar o botão por 5 segundos, o LED aqui vai começar a piscar e ele está em modo de pareamento. Se você pressionar por 10 segundos, ele vai resetar as configurações e você vai ter que parear tudo novamente. Então tenham atenção quanto a isso. Comentando rapidamente sobre a qualidade de construção. O material base ainda é plástico, você sabe. Mas houveram críticas aí do Buds 3 Pro, não só quanto ser todo de plástico, mas sobre o design Cybertruck, que eu pessoalmente achava muito bonito, então houveram mudanças. Mas uma das mudanças, que foi essa da arte em aço escovado, deu um design premium para o fone. Isso daí foi muito bem recebido pelos usuários. Pessoal, eu consegui perceber que ele teve uma melhoria muito mesmo boa na questão de posicionamento no ouvido, enquanto ele encaixou melhor do que o Buds 2 Pro. Eu, pessoalmente, gosto muito mais desse formato aqui do Buds 2 Pro, esse formato que lembra um feijão, porque ele é mais discreto. Acontece que, para conseguir encaixar bem no meu ouvido com o Buds 2 Pro, eu tinha que usar uma borracha média e outra pequena, porque senão ele caía com o tempo. Já o Buds 4 Pro, eu estou testando o dia todo utilizando esse fone, e até agora, na borracha padrão mesmo média,
média, ele encaixou muito bem. Eu fiz aquele teste que tem no próprio aplicativo para poder mostrar se está bem encaixado, etc. E eu acabei me convencendo com o tempo, pois a facilidade de uso dos gestos é surreal. Principalmente pro gesto de baixar o volume, que basta fazer um gesto assim, ou de aumentar o volume, né, o gesto contrário subindo o dedo. Diferente aqui do Buds 2 Pro, que você tinha que tocar no cantinho de baixo para reduzir o volume ou no cantinho de cima para aumentar o volume, e muitas vezes isso falhava. Então eu fiquei surpreendido nessa questão aqui de quão confortável ele ficou e ao mesmo tempo ele ficou fixo. Em treinos assim de exercícios ele não deu nem sinal de cair, diferente do Buds 2 Pro, que eu, por exemplo, eu tenho um costume de enquanto eu almoço, eu tô assistindo algum YouTube e só pelo movimento da mastigação eu já percebi que o Buds 2 Pro começava a querer sair um pouco de reposicionar, algo que não aconteceu com o Buds 4 Pro. Então, essas pequenas melhorias que para mim estão fazendo sentido. Para algumas pessoas, o pessoal fala que o encaixe do Buds 2 Pro é muito melhor. Para mim, eu gostava da qualidade do som, mas em termos de encaixe do Buds 2 Pro, eu não estava muito satisfeito. Mas olha, eu recebi ele quando eu comprei o S23 Ultra, não gastei nada mais por isso. Agora esse daqui foi comprado, então justifica um pouco melhor o bolso saber que teve realmente melhorias reais. Os gestos foi outra melhoria notável. Eu havia comentado sobre o gesto de subir o volume, que é só subir a arte, e de descer o volume, que era muito chatinho no Buds 2 Pro. E aqui temos outros gestos também, como também tinha no Buds 2 Pro, mas estão muito mais fáceis de utilizar devido à arte, que é um toque para atender, 2 toques para passar a música, 3 toques para retroceder a música. Temos também o toque de pressionar e segurar para fazer alguma ação. Você pode colocar o Google Assistant ou o Gemini, né, que na verdade é Gemini hoje, ou você pode também ativar o tradutor da própria Samsung. Você pode inclusive configurar um gesto de pressionar para o assistente da Google e o outro para pressionar e ativar o tradutor simultâneo se você tiver alguma conversa, mas isso é uma funcionalidade que até seu próprio celular tem. Então é algo que pessoalmente eu já aviso, eu não vou usar, então não vou nem falar se é boa ou ruim essa questão de tradução, pois eu não utilizei. Já a questão do assistente eu já utilizei, é normal, como fosse um celular. Ativa, fala, comanda e funciona normal. Concluindo sobre isso, os gestos para mim teve uma melhoria muito grande pela questão da usabilidade, porque está muito mais fácil de utilizar devido à arte, realmente é discutível. Essa questão do gesto, outra coisa que eu achei legal também é como ele sinaliza para você que você fez um gesto. Por exemplo, quando eu chego aqui na arte e movo aqui para baixo, ou chego aqui na arte e coloco aqui para cima, para cima, para cima, você vai tendo um feedbackzinho audível, bem baixinho, mas ele dá um feedback para o usuário para você saber que você ativou o gesto. Falando sobre o cancelamento de ruído, gente, essa é a principal diferença e é absurda de quão diferente é do Buds 2 Pro para o Buds 4 Pro. O cancelamento de ruído está no nível Apple. Enquanto o Buds 2 Pro, na época dele, já tínhamos, eu acho que acabado de lançar o AirPods Pro 2. Se eu não me engano, já tinha lançado. E o AirPods Pro 2 humilhava de um jeito surreal o cancelamento de ruído. Até porque eu também tenho o AirPods Pro 2 aqui. Algumas situações eu achei o Samsung melhor, em algumas situações alguns barulhos que ele isolou melhor, e outras situações o da Apple ainda, mesmo sendo o Pro 2, não é nem o Pro 3, ele isolou melhor. Mas, de fato, houve uma melhoria grande para chegar no nível da Apple, que é a maior referência para esse True Wireless hoje no mercado. Também posso destacar alguns outros fones, como o da Sony, Bose, mas eu não tive contato para essa comparação. O tipo de comparação é o Buds 4 Pro, o Buds 2 Pro e o AirPods Pro 2. Quanto ao aplicativo do Buds 4 Pro, que agora está acessível diretamente das configurações do seu Samsung, ele tem 4 modos de som: o modo desligado, o modo som ambiente, que permite o som externo entrar, o modo adaptável e o modo cancelamento de ruído. O modo adaptável é novo, pelo menos para mim, pois não existia no Buds 2 Pro. Independente do modo escolhido, você tem a opção de alterar automaticamente para um som ambiente de acordo com algum barulho. Por exemplo, você pode colocar detecção de vozes, aí na hora que alguém começa a falar ao seu redor, o cancelamento de ruído ou outra configuração, por exemplo, vai reduzir e permitir que o som ambiente entre. Temos também para sirenes, temos também a opção que eu acho bem legal, que é automaticamente habilitar o modo ambiente quando você está em ligação, e assim vai. Navegando agora para a qualidade de som e efeitos, temos diversas opções. Eu vou começar pelo equalizador, que é de sempre tem todo o Apple. Tem diversos modos aí pré-definidos que você pode selecionar, escuta a música, testa, vê se faz sentido para você, ou deixa como tá. Eu vou voltar então, porque eu não mexo muito em equalização. Agora o 360 áudio é uma funcionalidade do áudio que melhora muito em jogos particularmente, porque você consegue ouvir bem de onde é que está vindo o áudio. E tem a opção também Head Tracking. Eu já não gosto dessa opção, por isso eu mantenho desabilitado, mas vai de você.
Já na opção de Advanced Quality Option, temos duas opções que eu recomendo habilitar. Elas vão melhorar a qualidade do áudio e também a qualidade nas chamadas. Mas essa primeira opção, vocês têm que ter atenção que ela pode ter algum problema, algum lag e alguns apps, pelo menos é o que ele informa. E também habilitando ela acaba desabilitando uma outra função que eu vou mostrar já já. Ainda na opção de Sound Quality, nós temos Adapt Sound, onde você pode ativar essa opção para colocar a sua idade, a sua faixa de idade, que vai atualizar as frequências sonoras para que você tenha uma melhor experiência. Eu pessoalmente deixo desabilitado, mas depois você testar, me dá um feedback aí. Então temos também agora, voltando ao menu mesmo, tem uma outra opção que é a de Manage Connections, para você deixar o Auto Switchboard desabilitado. É importante, pois enquanto você está alterando entre dispositivos, entre celular, computador, assim ele automaticamente conecta e você não tem que se preocupar. E ainda no menu nós temos Advanced Features, e aqui eu quero destacar a opção Labs. Na opção Labs temos o Gaming Mode, que reduz o lag do áudio dentro dos jogos, mas para isso você tem que desabilitar aquela opção que eu falei anteriormente do Ultra High Quality lá no Sound Quality and Effects. Houve também essa diferença de software que eu comentei um pouco entre agora o modo cancelamento de ruído e o modo adaptável, e eu estou testando os dois. Estou até gostando do adaptável, ele vai interpretando de acordo com o som ambiente para ele desligar o cancelamento de ruído e colocar modo ambiente, e depois ele volta. Eu acho que tem funcionado bem, então é uma opção nova que não tinha aqui no Buds 2 Pro. Tanto que eu fiz alguns testes pedindo assim para minha esposa ficar falando, enquanto eu estava com o cancelamento de ruído do Buds 4 Pro ativo, eu não escutei nada mesmo diferente do Buds 2 Pro, que não tinha um isolamento tão bom. Eu não sei se pela questão das borrachinhas, como eu disse, para encaixar bem no ouvido eu precisava usar uma média e uma pequena, mas foi notável aí a diferença de cancelamento de ruído. E em termos de qualidade sonora, como eu não sou nenhum audiófilo, para mim esse aqui já estava bom. Mas esse aqui tá um passo a mais, mas agora no cancelamento de ruído é indiscutível, ele humilha mesmo o Buds 2 Pro. E é muito bom saber que a Samsung evoluiu ao ponto de concorrer com os fones da Apple. Microfone. Microfone é das maiores críticas desses fones True Wireless, porque assim, ele tá bem longe, apesar de ter vários microfones, ele tá longe aqui da boca, e a qualidade sonora dele é, obviamente, muito inferior a esse Boya Mini, né, esse microfone externo que eu uso aqui de gravação. Eu fiz alguns testes em ambiente interno silencioso, como estou agora, como também ambiente externo com vento, comparando o Buds 4 Pro e o Buds 2 Pro. Houve melhoria sim, é notável a melhoria, mas não é nada do outro mundo que se compare ao microfone externo. Então, realmente, isso daí não tem nem o que fazer. Se você quiser uma melhor qualidade de microfone para chamadas, vale a pena ter um microfone dedicado para isso. Mas, bem, melhorou, e era uma crítica que eu tinha muito do Buds 2 Pro em ligação, que era um pouco difícil de entender, pois o som ficava muito, não sei, o som parecia abafado. Eu não sou nenhum audiófilo, então minha opinião sonora pode faltar de termos técnicos, então peço desculpas quanto a isso. Teste de áudio em ambiente interno com Buds 4 Pro. Teste de áudio em ambiente interno com Buds 2 Pro. Teste de áudio em ambiente externo com Buds 4 Pro. Teste de áudio em ambiente externo com o Buds 2 Pro. Pessoal, e é isso sobre esse vídeo de primeiras impressões do Buds 4 Pro. Eu estou realmente satisfeito. Eu sei que com o tempo vai baixar mais o valor, isso daí é indiscutível. Provavelmente eu vou deixar o Buds 2 Pro só para o trabalho, porque eu estava usando para tudo. Era de uso pessoal, uso de trabalho, viagem, tudo. E vou deixar agora então o Buds 4 Pro, né, como meu companheiro mesmo de True Wireless, e deixar o Buds 2 Pro dedicado só para trabalho. Já que, assim, se eu for vender esse fone aqui, não sei quanto tá valendo aí no Brasil, mas se eu for vender esse fone aqui, o máximo que eu consigo é 50 euros. Não sei quanto é que tá valendo no Brasil, vocês podem até comentar e me ajudar quanto a isso. Pessoal, eu quero agradecer demais quem ficou aqui até o final. Não deixe de se inscrever, dar aquela força no crescimento do canal. Eu vi que mais de 90% das pessoas que veem não se inscrevem e tem uma porcentagem muito alta que nem ativa o sininho. Ativa aí o sininho para você ficar seguindo todas as novidades que eu tô compartilhando com vocês desse mundo tecnológico, esse mundo game também de consoles portáteis, que é o maior público aqui do canal. Não deixa também de curtir o vídeo e compartilhar com seu amigo que tá na dúvida, será que vale a pena comprar um Buds 4 Pro? Eu acho que esse vídeo pode ajudar aí você ou seu amigo. E por último, pessoal, se tiver alguma dúvida aí do fone, manda aí que eu posso fazer alguns testes e depois responder nos comentários. Então é isso, pessoal, mais uma vez obrigado para quem ficou aqui no final e até a próxima!